livros Quatro Compromissos. Nós vamos hoje para o capítulo 2, que traz o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Então, antes de mais nada, eu vou trazer aqui algumas anotações de pontos importantes que eu anotei para mim. Talvez você, quando esteja lendo, também vai encontrar coisas que são importantes para você. Bem, a primeira coisa que eu marquei aqui, com algumas exclamações, traz a seguinte informação: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido ou não teria feito aquilo. Isso está colocado aqui dentro de um contexto sobre as verdades que a gente fala para nós mesmos. Então, o julgamento excessivo que muitas vezes nós temos com relação a nós, as nossas atitudes, ao nosso conhecimento, à nossa forma de agir. Olha só como que está aqui. Ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou pior. Outro exemplo, você pode acreditar que é estúpido ou ter acreditado nisso até onde vai a sua lembrança. Esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Ou seja, muitas vezes quando nós dizemos algo para nós mesmos, o nosso sistema ele vai fazer de tudo para que aquilo seja coerente. Portanto, se eu digo para mim que eu sou muito boba, que eu sou muito inocente, que todo mundo me passa para trás, eu passo a ter atitudes ou eu mantenho atitudes para que isso se confirme. E eu veja, olha, como eu estava realmente certo sobre mim, como eu realmente tenho esse problema. Agora, aqui, em hipótese alguma, a gente vai querer trazer a ilusão ou a ideia de que basta eu dizer, por exemplo, eu sou corajosa, que a partir do momento que eu digo, eu realmente passo a ser de uma forma mágica, faço um download de uma informação para mim e a partir de agora eu passo a ser corajosa, se até o momento eu não era. Não é isso. É sobre o peso que as palavras têm na nossa vida e como elas são capazes de afetar o nosso comportamento. E nós vamos observar que pensamento é matéria. E uma vez que eu tenho um pensamento sobre mim e faço de tudo para confirmar que aquilo é real, confirmando as minhas suspeitas sobre mim mesma, eu faço com que esses fluidos, essa matéria, seja a minha verdade. Mas é isso a gente tem aqui, vamos falar sobre isso até o final. Só foi 3 minutos, tá bom? E então ele vai seguindo aqui com as informações e temos o seguinte: ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Então, ser impecável com a sua palavra não é apenas, por exemplo, a gente usar uma linguagem bacana, que não fira outras pessoas, uma linguagem que a gente conheça as regras da língua, por exemplo, no nosso caso, a língua portuguesa, para que a comunicação seja melhor, para que não tenha confusão, mas ela vai muito além. Aqui, ser impecável com a sua palavra é não usá-la contra você. Então, no decorrer do capítulo, a gente vai perceber a importância disso. Se eu amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com você. Então serei impecável com a palavra para que aquela ação produza uma reação análoga. Aqui ele já vai falar sobre a nossa relação com outras pessoas. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia e usá-la na direção da verdade e do amor por você. Olha que afirmação aqui impactante, e conforme a gente vai trazendo para nossa vida, para nossa comunicação, para as nossas escolhas, nós vemos como isso se concretiza de uma forma absurdamente verdadeira. Por quê? Empregar corretamente a sua energia, usá-la na direção da verdade e do amor por você. Toda vez que a gente
fala mal da gente mesmo de uma forma depreciativa, porque falar mal é depreciativo, né? De uma forma depreciativa, a gente vai impregnando o nosso sistema, os nossos pensamentos, e, consequentemente, aí eu já parto para uma outra parte, a gente vai impregnando nossos centros de forças e depois trazendo isso para a nossa ação de uma maneira muito prejudicial. Se eu acredito naquilo, se eu digo aquilo para mim, então eu falei uma coisa, tive o pensamento, tive o sentimento que gerou esse pensamento e eu externo isso para mim mesma, trazendo uma crítica pesada, você é assim mesmo, você não presta para nada. Eu pego toda a energia e potencial que eu tenho e transformo ele numa fonte geradora de coisas ruins. Porque é aquilo que eu falei no começo, a gente vai ficar tentando se provar que aquilo estava certo. Eu preparei uma apresentação, deixa eu ver se eu vou conseguir trazer ela aqui, só um momento. Tá? Vamos lá. Então, o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. A ilusão, a palavra é apenas um som ou um símbolo escrito. Muitas vezes, por viver nessa ilusão de que a palavra é apenas um som ou a palavra é apenas algo escrito, que aquilo não significa nada, isso faz com que nós tenhamos resultados não desejados ou que nós não alcancemos coisas boas na nossa vida, porque eu estou iludido achando que aquilo não é nada. E aí ele traz aqui a verdade. A palavra é ferramenta de criação. Essa expressão ferramenta de criação, ela traduz uma coisa muito importante. A palavra, ela não é simplesmente por si só capaz de gerar efeitos positivos ou negativos. A palavra por si só, ela não é capaz de modificar toda a nossa realidade, porque nós precisamos de uma ação. Então, ela é uma ferramenta. Como eu uso essa ferramenta? Eu uso ela para agredir ou para construir? Para destruir ou para construir? Né? Independente de qual a língua você fale, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. A mente humana é um terreno fértil e a palavra é a semente. Por isso aqui a palavra é a magia pura. Quantas coisas nós conseguimos. Agora, ser impecável com a nossa palavra, a gente vai observar que ela vai além daquilo que a gente vê, traz aqui para o mundo externo quando a gente fala, quando ela sai da nossa boca. Porque quando ela está aqui ainda ruminando na nossa mente, no nosso pensamento, ela já é uma realidade para nós, ela já está contaminando ou de forma positiva ou de forma negativa as nossas ações e a nossa realidade. Uso impecável. Ah, que pena que cortou aqui. Mas tudo bem. Cortou um pouquinho, mas dá pra gente ver, tá? Vamos ver primeiro o mau uso. O mau uso da nossa palavra traria medo, escravidão. Uma escravidão pode ser uma escravidão a algo que a gente sempre julgou que aquela é a realidade única, pura, que não tem como mudar. É uma escravidão a uma mentalidade de escassez, é uma escravidão a um comportamento destrutivo, é uma escravidão a uma forma de agir, é uma escravidão a uma vida que não faz mais sentido, é uma escravidão a uma forma prejudicial da gente se relacionar com outras pessoas. O mau uso da palavra traz a destruição de nós mesmos, a destruição da nossa coragem, a destruição da nossa autoestima, a destruição de famílias, a destruição de amizades, a destruição de crescimento profissional, a destruição de prosperidade. O mau uso traz o inferno, e o inferno não é um lugar para onde a gente vai, é um lugar onde a gente constrói e decide morar. O inferno aqui é aquela tormenta na nossa mente, nos nossos pensamentos. O inferno não é um local que foi construído por alguém. O inferno é uma união de vibrações e de culpa e de medo e de tristeza, onde nós nos colocamos
toda vez que nós não nos julgamos merecedores de algo melhor e eu me alojo ali e não quero sair. Então, olha como o mau uso da palavra impacta muito negativamente nós. O uso do medo para manipular mentes férteis. Então, aqui, por exemplo, quando a gente vê quantas guerras existem, porque alguém que tem o domínio da palavra, uma pessoa que tem um poder de persuasão muito grande, ele usa ela para prejudicar alguém, para colocar a ideia de uma superioridade que traria o direito de você destruir territórios, de você destruir vidas, de destruir civilizações. Por outro lado, ser impecável com as nossas palavras, ela traz beleza, amor, libertação, o céu na terra. Em que sentido? Ser impecável com a palavra, por que traria beleza? Porque a gente se torna pessoa com um olhar diferenciado, com uma sensibilidade para as coisas da vida. Já reparou que quando a gente está, por exemplo, feliz, a gente olha para as coisas com um brilho totalmente diferenciado? Parece que tudo é lindo. Até se tiver um dia chovendo, frio, você vai falar: ai, que gostoso que tá esse tempinho, porque eu vou ficar aqui curtindo a minha casa. Né? A gente vê beleza em tudo. Quando a gente é impecável com a nossa palavra, a gente consegue olhar situações e encontrar que mesmo dentro do caos, há coisas pelas quais nós podemos ser gratos, há coisas admiráveis, há coisas que nos ajudam a crescer. Porque o uso impecável da palavra traria amor? Porque o amor ele está muito ligado à caridade, que é a benevolência, indulgência e o perdão. O uso impecável da minha palavra faz com que eu seja essa pessoa mais amorosa comigo e com outras pessoas. Deixa eu só carregar aqui o notebook. Só um minutinho. E a libertação? Quando a gente é impecável com nossas palavras, a gente consegue se libertar de padrões, tipo assim, ó, beleza. Há 5 anos atrás, eu sempre me identificava como uma pessoa assim, assim, assado. Por exemplo, uma pessoa grosseira, uma pessoa estressada, uma pessoa mente fechada. Mas agora que eu me amo, eu sei que eu posso mudar. Eu sei que eu não preciso carregar algumas crenças como se fossem verdades absolutas e imutáveis. Então a gente se liberta para coisas melhores. Não é porque um dia a gente errou com alguém que a gente é eternamente mal. Significa que nós cometemos um engano. Claro que nós sempre, para que exista o perdão daquele engano, a gente precisa reparar aquela situação, mas eu me liberto para algo melhor. E o céu na terra. O céu também não é um lugar fixo para onde nós iremos, né? O céu é a união também, da mesma forma que o inferno. É a união de vibrações, pensamentos, desejos, realizações, onde eu opto por me colocar a partir do momento em que eu enxergo que não existe um julgamento absoluto externo. Então, plantar sementes de amor para os quais a mente humana foi preparada. Aqui ele traz um exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. No entanto, é difícil firmar esse compromisso. Tá. Aqui eu anotei mais uma coisa e eu escrevi assim, por quê, né? Ele traz assim, ó, logo no comecinho. No entanto, é difícil firmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação. Não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Não costumamos ser impecáveis com a nossa palavra. De certa forma, às vezes a gente diz o que não é para satisfazer ou para confirmar uma situação externa. Então, esse livro aqui ele tem tudo a ver com o autoconhecimento, porque ele nos convida para nós olharmos as situações
com outro parâmetro, para a gente se amar e conseguir identificar situações que possam ser melhoradas. Se a gente vinha agindo de determinada forma até agora, por que não mudar? Por que não trazer o melhor? Por que não nos tornarmos merecedores ou reconhecer que nós somos merecedores de algo melhor? Deixa eu ver aqui. Aí aqui, na apresentação, o ciclo do feitiço, porque a gente falou que a palavra é como uma magia, né? A gente teria aqui, ó, no momento inicial, um julgamento. Eu sou gorda, eu sou burra, eu nunca serei boa o suficiente. Então, o maior pecado é a gente usar a palavra contra nós mesmos, tá? Então, a pior coisa, o pior erro, o pecado aqui no sentido de erro. Observem que hoje eu estou trazendo um pouco de um conceito espiritual, de um conceito religioso que fala sobre céu, inferno, pecado, né? Aí, uma vez que eu me enxergo assim, eu nunca serei bom o suficiente, eu venho aqui pro ciclo, que é uma autorrejeição. Então, eu acredito nessa afirmação. Eu falo uma coisa ruim de mim, acredito nela, me mantenho dentro dessa roda, desse veneno emocional, e a nossa mente é programada para o fracasso e para a dor. A nossa mente é programada por nós. Quando eu entro nesse ciclo de não tomar cuidado com a minha palavra, então eu peco com a minha palavra, primeiro comigo mesmo, então eu me julgo, eu me ofendo, eu uso a minha palavra para me ferir, eu entro nesse ciclo então de autorrejeição, porque eu acredito naquilo que eu disse, eu tomo esse veneno emocional e aí eu crio o meu inferno pessoal, tá? E aí a realidade manifesta a crença, porque eu vou fazer de tudo, as minhas ações serão feitas para confirmar o que eu estou dizendo sobre mim mesma. Tem um exemplo que ele traz aqui muito curioso, que a mãe chegou em casa, ela estava muito cansada, tinha trabalhado o dia inteiro e tal, e a filha estava em casa e estava cantarolando tal. Ai, sei que a mãe estava tão estressada do dia, da rotina, que ela falou assim: chega, para de cantar, sua voz é horrível. E aquela menina ouviu aquilo e falou: gente, minha voz é horrível, eu não deveria estar cantando. Ali ela permitiu que esse julgamento externo se tornasse uma realidade para ela, no exemplo que o livro traz, né? E então ela deixa de cantar. Afinal, a voz dela é horrível, ela não deveria estar cantando, é o que ela fala para ela. Então ele fala assim: a verdade é que naquele momento a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. A mãe não estava num bom dia. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar qualquer um que ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e, quando lhe pediam que cantasse, ela se recusava. Até mesmo falar com os outros se tornou difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do seu novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir as suas emoções. Então, era melhor que ela não falasse. Então, olha que grave também o ser impecável com a nossa palavra é a gente reconhecer que o que a gente fala para os outros e dos outros tem um peso sim. Da mesma forma que a gente tenta se melhorar dizendo, a gente não pode acreditar em tudo que dizem para nós, a gente tem que saber que tudo que a gente fala para os outros tem um peso. E a gente pode usar a nossa palavra para ajudar alguém ou para acabar com aquela pessoa. Então, muito cuidado. E ele continua aqui. Quantas vezes fazemos isso nos nossos filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar esse malefício por anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso precisamos perdoá-las. Elas não sabem o que fazem. Olha que coisa incrível que ele trouxe aqui sobre
os outros, enquanto a gente também carrega em nós a culpa dos outros ou o julgamento que nós fazemos, por exemplo, eu tenho dificuldades de comunicação porque quando eu era pequena, meu pai, gente, não é o meu caso, tá? Meu pai falou que eu precisava corrigir minha dicção porque era ruim e tudo mais. E eu falei assim, aí eu carreguei, eu me tornei uma pessoa tímida, não conseguia fazer trabalho na escola por culpa dele. Nós temos que entender, ou é importante que a gente reflita sobre o seguinte. Num contexto geral, os pais procuram fazer o melhor. E há situações que a gente culpar e carregar uma culpa, carregar esse julgamento com outras pessoas é tão grande que às vezes é isso que está nos impedindo de crescer, é isso que está nos impedindo de trazer o nosso potencial, o nosso propósito para o mundo. Às vezes a gente pensa, para que eu nasci? O que eu vim fazer? Quais são as minhas potencialidades? O que eu posso melhorar? E às vezes... ficou melhor. Às vezes o simples fato da gente perdoar alguém já resolve. Porque é como se a gente tivesse, vamos supor que aqui seja o braço de uma pessoa e aqui seja o meu, tivesse aqui uma algema. E esse julgamento, essa situação, essa fala que foi dita por outra pessoa lá no passado, esteja me acorrentando a algo que não me faz bem, ou me acorrentando a ela de uma forma negativa. Quando eu decido tirar aqui a algema do meu lado, perdoando, é como se então tivesse a liberdade para ser quem eu quero. Por isso, lá no slide anterior, na apresentação anterior, calma aí, não tá voltando. A gente trouxe aqui, ó, o julgamento. Não, a gente tá no anterior. Deixa eu ver se eu consigo voltar. A libertação e o amor. O uso impecável da palavra trazendo o amor, que foi o que eu falei sobre a caridade, benevolência, indulgência e perdão, é quando eu consigo reconhecer que as outras pessoas também erram. Quando eu consigo reconhecer que nesse mundo de provas e expiações, nenhum de nós é o santo. Possivelmente nenhum de nós é o missionário. Nós estamos aqui para aprender e as outras pessoas também. Então elas também erram. E há situações, gente, que não precisa de um perdão extremo. Precisa apenas que a gente solte o nosso lado da amarra. Ser impecável com nossas palavras traz o amor, traz a beleza, traz o crescimento, traz a libertação. Porque a gente consegue enxergar que estamos todos nesse degrau evolutivo, tentando aprender, tentando melhorar. E quando a gente se prende de uma forma que eu preciso ficar enraizada para sempre naquela coisa que foi dita, eu não posso mudar, eu sou aquilo que me falaram ou que eu falei para mim, é como se a gente ficasse num poço de lama e não quisesse nunca ser limpo. Mas aí ele continua. Fofocar causa malefícios do pior aspecto, porque é puro veneno. Achei muito interessante ele trazer aqui a fofoca. Ou como eu já ouvi algumas pessoas dizendo, que não era fofoca, era comentário fraterno sobre a vida alheia. Gente, o tempo que a gente perde falando mal dos outros, o tempo que a gente perde julgando e comparando, vocês já perceberam? Parece que quando a gente fala mal de alguém, a princípio dá uma satisfação. Porque eu achei alguém com quem eu possa compartilhar a minha opinião sobre determinada pessoa. Não, só tô falando. E eu sei que aquela outra pessoa vai concordar comigo também. Ai, vem aquela coisa boa, aquele gosto bom, falei. Aí a gente mostra que aquilo foi por um benefício maior, né? E ele coloca aqui que fofocar causa malefícios do pior aspecto, porque é puro veneno. Ou seja, não dá pra gente querer fingir que falar mal dos outros, julgar e comparar os outros de maneira negativa vai ter algum benefício. Fala com o outro, então. Você quer falar alguma coisa? Fala direto para a pessoa. Olha, posso te dar a minha opinião?
pensei isso, isso e aquilo. Agora, não tô falando que é fácil, a gente vive numa cultura que parece que é comum a gente falar mal dos outros, né? E ele continua aqui. A miséria gosta de companhia. Então, fofocar, olha que legal. Fofocar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. Olha que triste, que legal, quero dizer assim, ele retratar aqui uma coisa que a gente sabe que acontece. Por outro lado, olha que triste isso, né? Fofocar tornou-se uma forma principal de comunicação. Não tem um assunto, não tenho o que falar, então eu vou fofocar. É assim que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. Então, às vezes, a gente vai falar sobre a viagem de alguém, sobre a roupa de alguém, algo que nos incomodou, que não, vamos supor, não tem nada, aquilo não vai mudar a sua vida. Mas quando a gente encontra alguém que tem a mesma opinião que a gente sobre aquela terceira pessoa, parece que é muito legal. E isso se torna a nossa comunicação. É assim que. Não. Existe uma antiga expressão que se diz: a miséria gosta de companhia. Ai, que horrível! E as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante do drama planetário. São a maneira de um sonho do planeta nos manter agachados. Bem triste, né? Aí ele vai dizer que quando a gente fala alguma coisa para você, mal de alguém, parece que a gente está falando sobre a pessoa. Olha aqui que legal, ó. O ataque. O ataque. Deixa eu pôr aqui. O ataque é o envio do veneno emocional. Então, eu jogo para alguém a raiva e o insulto. Porém, existe um espelho aqui, onde isso retorna para mim e o ódio do outro me atinge. Que, na verdade, é o meu próprio ódio, né? Tudo que eu mando, eu recebo. Tudo que eu mando, eu recebo. Então, a gente percebe que errar com a nossa palavra, ela nos causa muito mal. Naquele momento que eu formulei para mim mesma, eu já me encharquei daquilo antes de sair, eu já me encharquei daquilo e vai fazer o mal. E quando eu tô falando dos outros, aqui então a mesma situação, o ódio do outro me atinge. Espelho, o interlocutor gera ódio por mim. Olha isso, que loucura. Eu não vou me amar mais quando eu falo mal dos outros. Isso não tem chance de eu estar falando mal de alguém e isso me tornar uma pessoa melhor. Não tem. Se eu o chamar de estúpido, parece que eu estou usando a palavra contra você. Na realidade, estou usando contra mim mesmo. A ação produz uma reação análoga e nós sabemos bem disso. Quantas vezes a gente se sente pior depois de ter falado umas coisas? Então, ele traz aqui um fluxo de encantamento. Deixa eu tentar me tirar daqui. Opinião impensada. Um adulto ou um amigo lança uma palavra sem intenção clara. Sua voz é feia. Gente, a pessoa, ele falou assim, ó, sem intenção clara. Essa atenção é capturada. Então, a mente infantil e vulnerável escuta e absorve a informação. Acordo firmado. A pessoa acredita na opinião. O feitiço é instalado no sistema de crenças. E aí eu tenho a nova realidade. Mudança de comportamento crônica. A pessoa nunca mais canta e se torna tímida. Esse aqui é aquele exemplo que eu trouxe agora há pouco falando da mãe. Então, nós lançamos encantamentos a todo instante com a nossa opinião. A mente é fértil. Qual semente nós estamos jogando? Aqui, mais uma vez, ficou muito grande, mas deixa eu ver se eu consigo diminuir. Diminuir um pouquinho. Ó. O sistema do vírus. A fofoca é como um vírus do computador. Um código malicioso introduzido sem o nosso conhecimento. Consciente, tá? A infecção. Alguém compartilha uma opinião baseada no medo ou vingança. E aí a gente corrompe um filtro, a gente passa a enxergar a pessoa, a situação, através dos olhos de quem fofoca. Então, por exemplo, tô assistindo uma aula, alguém assistiu uma aula e vem e fala assim, nossa, tal pessoa é muito chata, não sabe dar aula, é muito péssima, não sei o que lá.
E aí, quando eu vou entrar para ver aquela pessoa, assistir a aula daquela pessoa, eu já vou com essa infecção. Eu já tô meio que já não gostando tanto daquele professor que vai falar. E aí ele começa a falar, só que eu já tô com uma crença ali, tipo assim, ixi, esse aí deve ser a pessoa que é chata. E às vezes eu vou contaminando os outros. Então, por isso que fala que é o sistema do vírus. Um contamina o outro, e contamina o outro, contamina o outro. E por que a opinião daquela primeira pessoa tem tanto poder? Por que a gente assume o compromisso de deixar que a opinião dela sirva para tudo? E aí a gente vai replicando. Para buscar alívio, a gente repassa o veneno para outra pessoa. O caos de milhares de vozes e vírus tentando falar ao mesmo tempo na mente humana. O Haroldo Dutra Dias diz que a nossa mente é como se fosse 1 milhão de seres, de pensamentos, lembranças. E dentro da nossa mente passam apressadamente tudo isso que vai acontecendo. E por que a gente deixa um deles dominar, tá? Então, o uso tóxico da palavra com a gente mesmo vai gerar autorrejeição, culpa. Aqui a gente está repetindo estúpido porque foi o que o livro trouxe, mas é qualquer palavra que a gente fale sobre a gente mesmo. Eu não sou capaz, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sirvo para trabalhar numa determinada empresa, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. É a magia negra que a gente usa com a gente. Ou que a gente usa com quem a gente ama. Fofocar para ter razão, espalhar veneno, culpar, ou ainda com o mundo. Perpetuar preconceitos, criar divisão, de nação, de qualquer coisa. Divisão. Ele coloca aqui magia branca, eu não gostei dessa palavra, vamos deixar só como uma magia, que é sobre nós sermos impecáveis com nossa palavra, com a gente mesmo. Quando a gente é impecável com a nossa palavra, com a gente mesmo, a gente assume responsabilidade, a gente passa a nutrir amor próprio, passa a quebrar acordos, pactos de dor, né? Muitas vezes a gente firma contratos e pactos que a gente nem se lembra mais. Quando a gente vem já trazendo tendências, observando que o nosso comportamento tá esquisito, por que eu sempre caio no mesmo ciclo vicioso, por que eu sempre atraio amizades que me sugam, por que as pessoas abusam da minha boa vontade, por que no meu relacionamento eu sempre sou a pessoa que doa mais, por que eu sempre sou traída, por que sempre o meu namorado tem vícios. Porque eu não tenho sido impecável com as minhas palavras, porque eu tenho aceitado menos do que eu posso, porque eu entendo que eu tenho que seguir padrões e acordos que eu firmei. Muitas vezes esses acordos e pactos que a gente firma não é que firmou com a nossa mãe e com o nosso pai, é com as nossas próprias existências, com essa multidão que nós somos dentro de nós, com essa pluralidade de existências que nós temos, nós fomos criando padrões de comportamento, padrões de pensamento. E isso faz com que agora, nessa vida atual, a gente ache que tem que continuar da mesma forma, por algum trauma sofrido, talvez, ou por consequência das nossas próprias ações. Porém, quando eu passo a ser impecável com as minhas palavras comigo mesmo, eu vou buscar o melhor, eu vou buscar o amor, eu vou buscar o respeito, eu vou buscar uma vida melhor em sociedade, onde todo mundo tem seus direitos e deveres respeitados, né? Quando eu uso bem as palavras com quem eu amo, a nossa comunicação passa a ser mais limpa, a gente usa as palavras para curar, para perdoar. Quando eu digo para alguém, não esquenta, vamos fazer o seguinte, bola para frente. Ou quando eu consigo curar aquela pessoa no sentido de eu dizer para ela, sua voz é linda, não, você consegue, você já tentou de uma outra forma? Então, quando a gente incentiva, quando a gente não é aconselhar no sentido de se meter na vida alheia, então muito cuidado isso. Se meter na vida alheia é a gente errar com a nossa palavra. Porém, a gente ajudar quando há o espaço é ser impecável com as palavras. E com o mundo, a gente passa a falar a verdade, proteger a paz, semear a união. Então, o antídoto é sempre a verdade. Toda vez que a gente
e usa a verdade, nós conseguiremos ser impecáveis com nossas palavras. Então, a verdade, a única coisa que pode quebrar o encantamento de uma magia é firmar um novo compromisso baseado na verdade. Então, assim, falei uma coisa para mim, eu sou péssima, não sei lidar com dinheiro. Quando eu uso a verdade, eu quebro essa magia. Por exemplo, antes eu dizia, não sei usar o meu dinheiro, não sei poupar, o dinheiro passa por mim e escorre pelas mãos. Quando eu sou impecável com as minhas palavras, eu falaria, pode ser que até esse momento eu não tenha compreendido a forma de utilizar o dinheiro a meu favor, mas a partir de agora estarei mais atenta e vigilante para que toda vez que tiver com dinheiro na minha vida, não importa o valor, eu saberei destinar. E aí a gente vai fazendo com que essa fala se torne ação e se torne algo ao meu benefício que vai mudar a minha realidade. A ilusão da opinião. Sua opinião não é necessariamente a verdade. A sua opinião é só a sua opinião. E ela deriva do seu próprio ego e dos sistemas de crenças. Porque a sua opinião tem a ver com o ambiente que você vive, tem a ver com a sua realidade, tem a ver com a sua perspectiva. Talvez você ache que você já esteja no último degrau evolutivo e por isso a sua opinião está certa. Talvez a sua opinião seja de alguém que esteja no segundo degrau e você não veja toda a verdade. Você ainda não consegue compreender uma realidade. Por exemplo, quem não tem filho não consegue saber o que é a vida de quem tem filho. Quem trabalha em grandes corporações não sabe o que é um pequeno empresário. Quem trabalha como CLT não sabe o que é um microempreendedor. Quem é aluno não sabe como professor. Quem é professor não sabe o que é ser aluno. Então, nossa opinião é um fragmento de verdade, tá? A cura, apenas a verdade cura, sem distorções emocionais e possui o poder de libertar a mente dos vírus instalados no passado. Então, os quatro portões da comunicação plena. Vamos ver? Existem 4 portões. 1. Proteger. Proteger a palavra evita a espiral do conflito, da violência ou da intolerância. Educar. Estou falando para provar que tenho razão, então uma disputa de egos, ou para resolver uma questão. Observem aqui que essa comunicação plena, a gente está falando sobre verdade. Não é assim, o que é verdade para mim não é verdade para o outro, o que é bom para mim não é bom para o outro. Gente, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Todos nós temos na nossa consciência as leis de Deus. O mal é um mal em qualquer lugar, o mal é a ausência do bem. Toda vez que eu fizer algo para alguém que possa ferir, que vai contra as leis do amor, da justiça e da caridade, está fora da verdade, está fora do bem. Então, vamos evitando isso. É melhor a gente assumir que a gente erra do que a gente falar assim, o que é bem, o bem é relativo e tal. Então, educar. Estou falando para provar que tenho razão, uma disputa de egos ou para resolver uma questão? O terceiro portão da comunicação plena. O outro consegue entender com clareza a minha intenção, sem precisar adivinhar? Aí me veio na cabeça. Às vezes meu marido fala assim, gente, fala o que você quer. Eu tenho que adivinhar, vamos supor, eu queria comer um hambúrguer, eu queria que ele adivinhasse. Então é um exemplo bobo, mas eu acho que cada um vai conseguir entender aí quantas vezes você não tem sido claro, você quer que alguém adivinhe, você fica chateado e você falhou com a sua comunicação. Não julgar. Estou sendo curioso sobre a história do outro em vez de ser crítico. E aí a gente entra na nossa imunidade emocional, que é a limpeza do veneno. Ser impecável limpa o veneno emocional da sua mente e dos seus relacionamentos mais íntimos.
Terreno infértil, você adquire imunidade contra feitiços alheios. Uma ideia negativa só se instaura se a sua mente for um terreno fértil para ela. E a nova colheita, sua mente se torna fértil exclusivamente para as palavras que venham com amor. Isso tá aqui no livro, quando ele fala assim, ó. Deixa eu ver. Você apenas... a impecabilidade no mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém, colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se a sua mente for um terreno fértil para a ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais fertiliza palavras que trazem malefícios. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade da sua palavra pelo nível de amor próprio. Quando você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo estão diretamente proporcionais à qualidade e integridade da sua palavra. Quando você é impecável com as suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Então, ele traz aqui uma promessa de plenitude, né? Então, com a impecabilidade da palavra, você pode transcender os seus... Com a impecabilidade da palavra, você pode transcender o sonho do medo. Você pode viver o céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno. Você se torna imune a esse inferno. A impecabilidade dissolve o medo e transforma em alegria, amor e liberdade pessoal. E aí o convite que ele faz aqui então foi, ó, cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com a minha palavra. Cuide dessa semente e à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota em sua mente. Ser impecável com a própria palavra. Esse é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível da existência que é o inferno. Então você pode firmar novos acordos, por exemplo, pare de usar a palavra contra si mesmo, não dissemine o uso da fofoca, use a verdade para quebrar velhos feitiços, proteja a paz e não julgue. Eu assumo o compromisso de ser impecável com a minha palavra a partir de hoje. E finaliza com o seguinte parágrafo. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da sua palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu, no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno. Porque você se torna imune a esse inferno, que foi o que eu trouxe aí, né? Pode atingir o reino do céu apenas com esse compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Finalizamos aqui. Aqui no nosso canal nós temos algumas meditações que duram apenas 5 minutos e elas trazem a possibilidade da gente parar 5 minutos e começar a perceber de maneira muito gentil algumas emoções que nós trazemos. Então, convido aqui para acessar e trazer, quem sabe, a possibilidade de fazer esses 5 minutos de pensamento com impecabilidade da nossa palavra com a gente mesmo.